Vamos ver agora a diferença entre a urbanização e o crescimento urbano. Existe uma diferença que a gente tem que considerar em relação a esses dois conceitos que a gente vai ver aqui. Mas primeiro vamos dar uma olhada nesse mapa em relação à urbanização no mundo, em que a gente observa a porcentagem da população urbana nos países pelo mundo. A gente observa aqui que o Brasil tem 85% da população urbana, então ele é mais urbanizado, por exemplo, do que os Estados Unidos. A gente vê que o Brasil é mais urbanizado do que a Alemanha, mais urbanizado do que a França. Então muitos países desenvolvidos não têm uma população urbana tão grande assim, exatamente por conta da ocupação na área rural, na força de trabalho, que é bastante considerável. Já no Brasil, a população rural, devido à concentração fundiária, esse é o principal problema no Brasil, a concentração fundiária dos grandes latifundiários, é que a população rural é bem menor do que nos países desenvolvidos, em que as propriedades rurais são menores, são de propriedades pequenas, e por isso há uma população urbana menor consideravelmente em relação ao Brasil. E a população rural desses países desenvolvidos, como Alemanha, França, Espanha, Portugal também, Itália, é uma população bastante grande em relação à sua população urbana, mesmo sendo menor, mas é uma população grande. A gente observa aqui a China, por exemplo, não é um país urbanizado. A China é um país ainda rural, tem 42% da população urbana, então ainda é uma população essencialmente rural. O Japão, por exemplo, um país altamente desenvolvido, mas que a população urbana é de 66%. Então a gente observa que desenvolvimento econômico, social, não significa urbanização. Ao contrário, uma população rural desenvolvida, uma população rural bem moderna, é essencial para o desenvolvimento do país. E aqui nós temos as maiores cidades do mundo: São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Nova York, Los Angeles, Cidade do México, e Tóquio, que é a cidade mais populosa do mundo, que são as cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Já esses países que estão em azul, a população ainda é rural. A demografia urbana é caracterizada pelo crescimento da população urbana em dois aspectos: a urbanização e o crescimento urbano, que são conceitos diferentes. Então a gente vai ver aqui a diferença entre esses dois conceitos. A urbanização trata-se do crescimento da população urbana maior, mais acelerado do que a população do campo, o que ocasiona o aumento da população urbana em relação à população rural. Então, quando a gente fala em urbanização, significa o crescimento da população urbana maior do que o crescimento da população no campo, que faz com que a porcentagem da participação total da população na cidade seja maior do que a população rural. Então, a urbanização se refere à relação entre o crescimento da população da cidade em relação à população urbana, rural. Já o crescimento urbano se refere apenas à população urbana, à população da cidade. É quando o crescimento vegetativo da cidade é positivo, quando há um crescimento efetivo da população urbana, tendo em consideração o crescimento vegetativo, que é a diferença entre o número de mortos e o número de nascimentos, o número de óbitos e o número de nascimentos. Então, quando o número de nascimentos é maior do que o número de óbitos, nós temos o crescimento vegetativo positivo, e aí há o crescimento urbano. O decrescimento urbano ocorre se o número de óbitos for maior do que o número
de nascimentos. Então essa é a diferença entre urbanização e crescimento urbano. Crescimento urbano é a relação entre o crescimento da população da cidade e a população do campo. E o crescimento, aliás, urbanização é a relação entre o crescimento da população da cidade e a população do campo. Já o crescimento urbano é a relação entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade da cidade. O crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, como eu já falei. Então, é a diferença entre a quantidade de pessoas que nasceram e a quantidade de pessoas que faleceram. Por exemplo, o crescimento vegetativo de Garanhuns em 2016, que é quando foi feito o anuário demográfico, a população tinha aproximadamente 135 mil habitantes. Em 2016 nasceram 2.361 habitantes. A natalidade foi 2.361 e a mortalidade foi 937. Então faleceram 937 pessoas. Isso contando com todos os tipos de mortes. E o crescimento vegetativo então foi de 1.424 habitantes. Então o crescimento vegetativo foi a quantidade de habitantes que aumentaram em 2016 na cidade de Garanhuns. Isso sem considerar as migrações, tanto a população que veio para cá quanto a que saiu. Então é desconsiderado isso, apenas a relação do crescimento, da mortalidade e natalidade. Então a taxa de crescimento vegetativo foi de 10,5 por mil, que é considerada uma taxa alta. Em países desenvolvidos, essa taxa de crescimento vegetativo é bem próxima a zero. É bem próxima a zero, chegando a ser negativa em alguns países da Europa, por exemplo. A diferença entre as cidades. As cidades são diferentes entre si. Elas não são iguais, principalmente nos aspectos econômicos, que é a função que a cidade possui. Então as cidades têm diversas funções de acordo com a sua vocação, de acordo com a sua para que ela foi e como ela se desenvolveu e por que ela se desenvolveu. Além da função, as cidades se diferenciam também de acordo com a origem. Então, como ela surgiu. A função é a principal atividade econômica praticada na cidade. Como, por exemplo, cidades industriais, em que a principal atividade é a indústria. É uma cidade que tem a função industrial, uma cidade que tem vocação para receber indústrias, devido a vários fatores, como educação voltada para a questão técnica e recursos naturais em abundância, então isso dá uma vocação maior para a indústria. Pode ser uma cidade turística, com vocação para o turismo, que são as cidades que têm uma beleza natural maior e tem alguns atrativos turísticos, como cachoeiras, como praias. Tem cidades portuárias, que são as cidades estratégicas em relação aos transportes marítimos. Então, por exemplo, a cidade de Santos é uma cidade portuária. E cidades comercial, com função comercial, que tem a principal atividade o comércio, que é o caso de Caruaru, por exemplo, assim como Santa Cruz do Capibaribe, são cidades que têm a vocação principal as atividades comerciais. Em relação à origem, nós temos as cidades que são espontâneas, elas crescem naturalmente a partir de um ponto inicial, como uma igreja, normalmente, uma indústria, uma área industrial, margens de rios, área de mineração, então ela cresce espontaneamente, sendo atraídas por atividades econômicas ou atividades quaisquer.
E também temos as cidades planejadas, que são aquelas que são feitas a partir de projetos. Elas crescem já prontas, são construídas ou por empresas privadas ou por organismos governamentais. Cidades planejadas, a gente pode observar aqui algumas delas, por exemplo, Brasília, a capital, nossa capital, que foi uma cidade planejada. Ela foi construída por um projeto do arquiteto Oscar Niemeyer e foi construída para não ter problemas urbanos. Os problemas urbanos vieram depois, com o crescimento da sua periferia. Mas aqui no meio ela foi desenvolvida para ser bem organizada. Aí temos também Barcelona, a gente observa que todos os quarteirões são bem iguais. Aqui a famosa Catedral Gótica, que nunca foi terminada há centenas de anos, nunca foi acabada. E aqui nós temos todos os quarteirões que são iguaizinhos. Não temos aqui tudo bem organizado, tudo bem planejado, como a cidade foi feita. Também Dubai, outra cidade planejada, que foi construída também a partir de aterros no oceano, em um deserto. Então Dubai foi toda planejada, tudo aqui é artificial. Inclusive esse canal aqui é artificial, que não é um rio, é um canal que vem de água do mar. E toda a sua estrutura e aspecto foi feito de forma artificial. Exemplo de uma grande cidade planejada, uma bem mais moderna e atual. Pronto, agora vamos fazer essa atividade. A primeira questão é para explicar a diferença entre urbanização e crescimento urbano. Então, qual a diferença entre o processo de urbanização e o processo de crescimento urbano? A segunda é explique a formação das cidades espontâneas. Como é que as cidades espontâneas se formam, a partir de quê e como elas se desenvolvem e crescem. E o terceiro, explique o que é a função das cidades